Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson e vocês estão assistindo a coluna Mais Legal de esse mês, né? O Mais Legal de novembro. Pra você que tá chegando agora, nunca ouviu falar dessa coluna ou tá perdido o que é, é simplesmente o seguinte. No início de todos os meses eu faço uma enquete onde aparecem as resenhas que foram ao ar no mês anterior. Então, ou seja, a gente está em dezembro, eu fiz uma enquete no início desse mês com as resenhas de novembro. Qual que vocês gostariam que virasse uma videoresenha? Então, todas que foram resenhadas aqui no blog, todos os livros, eu coloquei nessa listinha e vocês escolheram. A mais escolhida, a mais votada, né? A mais escolhida. A mais votada foi A Casa de Hades. Então, é isso. Vamos falar desse livro em novembro, né? Terminando essa coluna esse ano. Bom, A Casa de Hades é um livro que, na verdade, ele é o quarto livro de uma série, só que essa série é spin-off de outra série que tinha 5 livros. Então, se a gente for no limiar dos fatos assim, são 9 livros. Esse é o 9º livro da série. Vocês sabem da minha política anti-spoiler. Eu não gosto, eu não falo, né? Nas resenhas eu evito ao máximo. Mas assim, mas falando, e como é o quarto livro ou o 9º livro, dependendo de como vocês queiram ver a coisa, pode ser que em alguns momentos eu fale algumas coisas. Então assim, se você não leu, se você não quer ouvir, se você não quer pensar em uau, de repente ela pode falar, eu vou aconselhar que você primeiro, né, leia, venha, e, enfim, depois volte. Agora, se você falar assim, não, Andy, pô, eu acho que, né, não vai ser nada relativamente grande. Eu prometo, gente, que eu vou tentar não falar spoiler, eu também não vou dar nenhum, tipo, assim, uau, acontece isso, 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 nada desse jeito também. Mas às vezes a gente fala de um personagem que não entrou no livro ainda, entendeu? Essas coisas, é desse momento que eu quero que vocês tenham lembranças. Então, vamos lá, vamos falar dessa coluna, desse Mais Legal de novembro, A Casa de Hades. Cara, vocês sabem que eu sou muito fã de mitologia grega. Até quando o livro é ruim, eu leio, né? Vocês já viram algumas coisas aí que eu já li, falei que não era legal, mas continuava lendo, porque era mitologia grega. Eu sou muito fã, enfim, então o Rick Riordan, pra mim, ele é um autor que, quando ele fala de mitologia, por mais que nem sempre eu curta, eu gosto de ler, eu gosto de ver essa coisa bacana que ele deu a algo que pode ser relativamente chato pra quem não curte. E essa série, o Heróis do Olimpo, quando ela começou, se vocês se lembram e voltem nas resenhas, eu fiquei muito chateada porque ela era muito Ctrl-C, Ctrl-V de Percy Jackson e os Olimpianos. E isso pra mim, no primeiro livro, eu fiquei muito revoltada. Eu lembro de falar isso, eu lembro que falei, poxa, ele pegou várias cenas que estavam lá no primeiro livro, né, no Ladrão de Raios, e colocou, só mudou os personagens, um pouquinho ali né, uma coisa diferente, pra não ficar Ctrl-C, Ctrl-V escancarado, mas ele fez poucas mudanças, mas a ideia era a mesma para quem tinha lido as duas séries, e como eu venho lendo desde então, eu consegui notar. Não foi uma série, até então, que eu estava curtindo, assim, uau, não via grandes coisas. Ele tentou misturar com a série romana, né, com a mitologia romana, que são os mesmos deuses, mas enfim, assim, com nomes diferentes. Eles têm umas diferenças também em Roma. A gente tem em Roma, enfim, assim, comparando com os lugares, apesar da Grécia e tal, mas as coisas em Roma você consegue visualizar mais, tá mais preservado do que em Atenas. Mas enfim, isso aí é outras coisas. Quando eu cheguei no livro 3, que foi A Marca de Atena, eu fiquei muito assim, eu falei, gente, não é possível, não é o mesmo autor. Eu fiz muitas críticas em relação a esse livro. Então eu não estava esperando grandes coisas de A Casa de Hades. Eu acho que isso que me surpreendeu positivamente muito nessa série. Esse, pra mim, A Casa de Hades foi o melhor livro da série até agora. Foi um livro que me surpreendeu porque o autor, ele realmente pegou tudo que ele queria falar ao longo desses 4 livros e colocou em Casa de Hades. Então, assim, são 7 meio-sangues, né? Entre o acampamento meio-sangue e o acampamento Júpiter, né? Que é o acampamento romano.
Eles estão em busca aí desse vilão que no primeiro momento era o Cronos, continua sendo, vamos dizer assim, um vilão da antiga, né? Porque a gente tem Cronos, os titãs, é dessa época, né? Não são os deuses do Olimpo, propriamente dito. Então, a gente tem essa continuação de seres importantes, né? Brigando para retornar. E só que são 7 meio sangues completamente diferentes, cada um tem uma história. A gente acompanha o Percy, a Annabeth também. O Nico também tá nessa viagem, né, com eles. São os 3 que a gente conhece da outra série, né, do Percy Jackson. Então, assim, a gente já conhece o Percy e a Annabeth. Então, foi bacana ver eles crescendo, ver eles enfrentarem algumas situações que eles já tinham enfrentado no primeiro livro, né, na primeira trilogia, na primeira série, de forma interessante, evoluiu, porque agora eles não têm mais 12, 13 anos, agora eles têm 18, 19, então assim, eles lidam com essa coisa de você ter que ser responsável, você tá passando muito mais tempo do que os meios-sangue geralmente vivem. Agora você tem essa coisa de adolescente, então você tem, né, romances, gostar de alguém, não saber aonde pertence. E o autor, em cada um desses protagonistas do livro, ele conseguiu colocar isso. Então, não só essa parte de luta foi bacana, foi muito mais ação, muito mais emoção do que tinha sido até então. Eu gostei das cenas, eu gostei de como foi tratado, de como foi narrado, sabe? E isso foi legal porque foi verdadeiro. Cada um deles teve um momento, vamos dizer assim, isolado. Porque sempre era tudo assim, uau, o navio deles, na verdade não é bem navio, né? Que voa, o Argos, faz, tá sendo atacada. E junta todo mundo e vamos combater. Só que ele não, nesse livro, o autor ele separou todo mundo em determinados momentos sozinhos, ou determinados momentos que você no máximo tem um, então você que tinha que decidir. Então acontece algumas situações em Roma, que foi, né, para cada um deles, a gente conhece mais ainda os deuses, essa vertente romana. A gente começa uma coisa diferenciada de entender, de saber o que é, de evoluir o personagem. Eu tava sentindo falta disso, porque você vem lendo, e você fala assim, cara, mas esse personagem vai chegar em lugar nenhum. E eles realmente chegaram no 4º livro. Já foi um ponto positivo, porque no 3º livro, eles ainda não estão chegando em Atenas, né, na Grécia, nem em Roma. E vamos entender, gente, falar de mitologia e você nunca ir ao lugar, pra mim é muito surreal. Por mais que eu goste muito de Percy Jackson, tipo, tudo aconteceu nos Estados Unidos e sempre foi meu pé atrás com a série. E quando no 3º livro eles estão chegando em Roma, né, eles vão pra Itália, enfim, eu falei, cara, mitologia e você vai no lugar da coisa, sabe? Você tem a situação, assim, a diferença que é você tá lá pisando no local, pra você falar, não, porque nos Estados Unidos agora a gente tem o Empire State. Não é a mesma coisa, por mais que eu compreenda a lógica da coisa, é diferente. Então, assim, esse 4º livro começa com essa diferença que pra mim foi tipo assim, um cheque super importante que nunca tava na série. Depois a gente tem isso que eu falei dos personagens, eles começarem a evoluir. O autor, ele começa a mostrar alguns outros lados de falha, de perda, de você não ser aquilo tudo que todo mundo acha. Todo mundo tem problema, não vou dizer de autoestima, mas tem um momento que a gente acha que não é bom o suficiente, né, que você acha que não vai conseguir, ou que você acha que não é tão bom assim. E o autor mostra isso nos personagens em determinados momentos, sejam porque eles estão falhando, seja porque a vida inteira eles tiveram aquele título de rejeitado, ou que não eram capazes de fazer. Isso mina com a autoestima da pessoa. E quando ele coloca você enfrentar uma situação, imagina, numa batalha você tem que enfrentar exatamente aquilo que você tem medo, ou que você sempre, alguém te falou, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Então, assim, cada um deles vence esse medo deles, eles melhoram, eles interagem em relação a isso.
dos temas que todo mundo comentou e, assim, eu achei que era spoiler e aí eu não fui muito atrás, foi a questão que tem um momento que fala de sexualidade e tal. Na verdade, foi uma coisa bem simples para o que andaram comentando. A cena é muito bem escrita, muito. Assim, foi perfeita, porque o personagem em questão está falando com Cupido, né? Então, assim, nada como você. Todo mundo brinca que, né, o Cupido atira flechas e a gente se apaixona, né? A verdade, a brincadeira é essa, né? Em quem ele atira a flecha, você vai se apaixonar perdidamente. E aí, teoricamente, não importa se é homem, mulher, se... enfim, né? Mas então a situação, a cena em questão é tendo que resolver alguma coisa, alguma charada, algum enigma, óbvio. E dentro dessa charada tem essa coisa de você dizer, de se apaixonar, de falar, de combater. E vem contando a mitologia, né? Enfim, em relação à história do Cupido e tal. Então, assim, é uma cena que o pessoal falou, nossa, é super, tá, né? Não, assim, é uma cena que eu não esperava. Assim, nenhum momento ao longo do livro, ao longo da série que eu fui lendo, eu nunca esperei por isso. Foi uma coisa, assim, sei lá, não imaginei, não tava na cara, pelo menos não pra mim. Então eu levei aquele sustinho, mas eu falei, pô, foi legal o jeito que o autor escreveu, até porque a gente tem muito adolescente lendo essa série. Então eu acho bacana falar dessas coisas que não é errado, ou você não é melhor ou pior do que alguém porque gosta de uma certa pessoa, uma certa coisa, algo diferente do que a maioria gosta. Mas assim, eu acho que fizeram um escarcéu que não tinha necessidade, sabe? Tá dentro do contexto, foi um ato diferencial, mas não vi nada que justificasse uau, né? Como gritaram. A gente tem o Percy e a Annabeth também. Eles descem ao submundo, ao Hades, né? E antes que todo mundo fale, vocês óbvio já sabem, mas o Hades não é o inferno, gente. O Hades é o mundo dos mortos, simplesmente assim. Até porque dentro do Hades a gente tem o Campos Elíseos, né? Que seria o céu nessa coisa aí de religião, né? Onde todo mundo vive felizes para sempre, enfim. Assim, o Hades tem muitos níveis, mas é o mundo dos mortos, né? Tanto é que na mitologia, para você, as pessoas, quando elas morriam e elas iam ser sepultadas, tinham que colocar uma moeda, geralmente era na boca ou aqui na testa, para você pagar a passagem ao barqueiro, né? Que ia te levar pro mundo dos mortos. Então é isso. E assim, o Hades, eles vão contar com tudo. No Hades tem de tudo. Tem gente que não é tão ruim assim, mas tem gente horrível. Até porque a entrada para o Tártaro é no Hades. Então é muito mais difícil do que a outra vez que eles estiveram no Hades. É muito mais intenso. Aquela coisa de fracasso, aquela sensação deles, de desistir, é bem forte. Eu acho que os sentimentos nesse livro eles estão muito, muito fortes, muito à flor da pele. Eu não sei se em algum momento o autor recebeu crítica ou se as pessoas estavam falando dos livros, porque sempre que eu leio qualquer resenha, todo mundo sempre fala mil maravilhas, tudo é muito, muito, muito bom, sabe? Tipo, ninguém faz críticas em nenhum livro, tá? Não tô falando especificamente nesse, não. Tudo é muito maravilhoso. E aí você começa a ler e nota algumas coisas que ninguém comenta. Não quer dizer que você não possa gostar do livro, mas tem alguns pontos que você fala, pô, isso podia melhorar, isso também e tal. Então eu não sei se aconteceu isso, mas assim, a mudança de A Marca de Atena para Casa de Hades é um salto, gente, sério. Você tá no primeiro degrau em A Marca de Atena e pro último degrau em Casa de Hades. Ele melhorou bastante, ele realmente foi atrás das coisas que ele queria, do que ele gostava. Então assim, pra mim o autor se superou muito nesse livro. Eu tô até com medo do que imaginar que vai ser o desfecho dessa série, contando tá, que essa série serão 5 livros. A princípio é o que a gente tem de informação, que são 5 livros, enfim, mas vocês sabem que cabeça de autor tudo muda,
né, trilogias que viram séries, né, que passam a ter 4, 5 livros, então a série que tinha 5, de repente pode ter 8. Então, assim, estou contando que o final é o próximo livro e as coisas terão que ser resolvidas. Mas, assim, eu acredito que como terminou este livro, assim, não tem espaço para ser mais um livro, para serem 6 livros, sabe? Mas se bem que pode ficar arrastado e tal, não sei. Na outra série, no Percy Jackson, pra mim o Labirinto, Batalha no Labirinto também foi o melhor livro da série. Então, assim, tende a os livros 4 da série do Rick Riordan serem os mais legais. Eu acho que é um momento de decisão, eu acho que é o momento que ele coloca tudo ali pra você fazer aquela virada de mesa pra ir pra grande luta, né? Porque vai ser uma grande luta novamente, com tudo que a gente tem, né? Tudo que já foi apresentado, essa ruína aí de personalidade romana e a grega. Então eu tô esperando coisas positivas pra esse final dessa série. Então, assim, eu acho que quem não leu A Casa de Hades tem que ler correndo, correndo, correndo. Vale muito a leitura. O livro tá uau! Tá muito bom. É aquele tipo de livro que você começa meio devagar. Ele no iniciozinho é meio um pouquinho arrastado, porque ele tá explicando quem é quem, né? Você entra de volta na informação, na cabeça de todos os personagens. Esse é um momento... Esse é uma única coisa ruim, assim, dessa série. São muitas pessoas narrando. E não é... Assim, como é que eu posso explicar pra vocês? O narrador em terceira pessoa, apesar de muita gente aparecer, você tem assim, o fulano estava olhando, ali não, é meio como se você estivesse na cabeça daquele determinado personagem. Então o que ele vê, os outros não veem. Ou a gente só acompanha a visão dele. Na narrativa em terceira pessoa, a gente acompanha a visão de todo mundo, mesmo que esteja acontecendo aqui, a gente sabe o que está acontecendo lá. Então, quando eles estão separados, que algumas vezes acontece, a gente não sabe o que está acontecendo, a não ser quando vai narrar o personagem. Então, às vezes dá aquela volta no tempo, assim, o fulano saiu, beleza, aí a gente segue o fulano. O que aconteceu comigo que eu fiquei aqui? Então, quando a narração voltar pra mim, aí eu vou contar, não, porque quando o fulano foi, eu fiquei triste, blá, blá, eu vou narrar. Então, a gente tem esse recuo em alguns momentos. Mas foi um livro muito bacana, foi um livro que, assim, eu tenho medo desses livros que eu curto muito, porque eu fico esperando demais para o próximo. Então eu tô muito ansiosa, assim, para saber como é que vai ser o desfecho. Não quero, na verdade, porque a gente fica esperando 1000 coisas, mas foi um ótimo livro, sabe? Eu acho que se a série fechar pelo menos igual ao que foi A Casa de Hades, ou tão bacana, tão intenso quanto, eu acho que o Rick Riordan vai conseguir trazer mais essa brincadeira aí das mitologias, né? Agora um pouco da romana, para todo mundo. Então, eu acho que isso é legal, eu acho que isso traz assuntos que geralmente ninguém leu, ninguém se recorda, para convívio, né? Eu acho muito bacana. Então é isso, gente. Para quem tá acompanhando a série, minha dica é: se você já ler alguma coisa do Percy Jackson, a outra série, eu aconselho a vir na ordem. Então, sei lá, se você tá no livro 3, 4 ou acabou de terminar, tô indo pro 5º, lê a série na ordem e aí vem pro Heróis do Olimpo. Agora, se você fala pra mim, eu não li Percy Jackson, dá pra você ler o Heróis do Olimpo sem ler Percy Jackson. Só que assim, em algum momento, se você voltar, você vai saber de coisas que a gente só soube porque veio seguindo a linha, entendeu? Então, tirando isso, tem alguns personagens que aparecem nessa série que a gente entende quando eles já apareceram, porque tá contado lá no Percy, enfim, mas é só por causa disso. Mas assim, falar que você não vai entender a história, não, você vai entender sim se você começar no primeiro, que esqueci o nome. Filho do Netuno, esse é o 2. Gente, esqueci. É o Herói Perdido. Heróis do Olimpo, o nome é parecido. Enfim, é isso. Aconselho vocês a lerem. Eu particularmente gosto muito do Rick Riordan. Tudo que ele lança eu procuro ler, mesmo que nem tudo me agrade.
Então, vamos todos torcer para o que vai ser o último livro. Ainda não sei o nome, ainda não foi liberado, mas assim que souber eu publico aí nas redes sociais do blog. E eu espero vocês para o Mais Legal de dezembro, né, que vai aparecer em janeiro. Então é isso, fiquem de olho nas resenhas que estão saindo esse mês e qualquer coisa, estamos aí. Eu fico por aqui, beijo para vocês e até o próximo vídeo aqui no blog. Tchau, tchau.